De volta com o Jornal Anhanguera, e foram escolhidos os 5 novos vereadores de Golveilândia, na região sudoeste do estado. A definição foi ontem, numa recontagem dos votos da eleição de 2016. Uma coligação, que era a maioria na Câmara da cidade, foi cassada em janeiro por suspeita de fraude eleitoral. A recontagem dos votos durou cerca de 2 horas. As 5 cadeiras da Câmara de Golveilândia serão ocupadas por Paulo Gildo da Silva, do Democratas, Nilson Moura, do Progressistas, Regina Domingues, do PROS, José Davi Dias, do PL e Plínio Pereira Paulino, também do PL. Eles ficam no cargo até o fim de 2020. Nós fizemos um comando de retotalização dos votos, ou seja, excluídos todos os votos que foram destinados para aquela coligação. Foi feito um novo coeficiente eleitoral e nós chegamos então aos novos eleitos, à nova composição. Dos 9 vereadores de Golveilândia, 5 foram afastados no mês passado. De acordo com o Ministério Público, a coligação não cumpriu a cota mínima de 30% para mulheres na última eleição. Os vereadores tiveram os mandatos cassados por fraude nas eleições de 2016. A coligação que os 5 faziam parte teria inscrito candidaturas laranjas para compor o percentual de mulheres na chapa. Nem mesmo os suplentes podiam assumir os cargos. Existe a lei, é para ser cumprida. Fica ansioso, mas acreditando muito no trabalho da Justiça. Para a Justiça Eleitoral, a cassação de mais da metade da Câmara de Golveilândia serve de alerta para as eleições deste ano. Sobre essa questão da cota de gênero, né, que deve ser observada, porque a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, todo mundo está de olho e fiscalizando essa questão. Os novos vereadores tomaram posse ontem à noite. Já os vereadores cassados, Roneide Alves de Assis e Orozimbo Lemes do Prado, disseram que estão aguardando o julgamento de recurso e de uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral. José Aldo Moreira disse que também está aguardando um recurso no TSE. João Batista Silveira dos Santos e Camilo Sarques Martins não atenderam às nossas ligações. E hoje é dia do nosso quadro Faz Bem e a gente fala da testosterona, um hormônio que é muito importante no organismo tanto dos homens quanto das mulheres também. A perda desse hormônio é normal a partir dos 40 anos e isso pode afetar várias funções no nosso corpo, inclusive a disposição. Então, quanto antes você incluir esses alimentos que você vai ver aí na reportagem na sua rotina, melhor. Foi só olhar com mais atenção para o corpo para Beth entender que algo não estava legal. Comecei a perceber que meu corpo foi ficando redondo, embora eu fizesse bastante atividade física. Eu fui sentindo um calor, você começa a ficar inchada na cintura, você começa a ficar inchada no rosto, o rosto começa a mudar, começam a aparecer mais pelos. Me surpreende porque assim, acho que eu tô nova ainda, acho que eu tô jovem. A minha cabeça ainda é jovem. Eu ainda quero fazer muitas coisas, né? Que eu tinha um hábito de fazer, uma vida muito ativa, um relacionamento muito ativo, muito bom de se viver. E você começa a pensar, não, isso aqui não está acontecendo mais, isso aqui está me incomodando. Por quê? Essas mudanças foram por causa da falta de um hormônio, a testosterona. O exame de sangue comprovou o desequilíbrio no organismo dela. Fizemos os exames, realmente foi constatado e a gente está tratando. Porque assim, ele existe em mim, ele existe em todas as pessoas, né? E assim, ele não pode me fazer mal. Eu tenho que conviver com ele da melhor maneira possível. E os homens também sofrem com esse descontrole hormonal. Para entender como a testosterona influencia o organismo, vamos usar essas 2 esteiras como exemplo. Se falta testosterona, o corpo fica mais lento, mais fraco. Agora, se a taxa do hormônio é normal, há mais disposição e força para se exercitar e fazer todas as atividades do dia a dia. A disposição ajuda a vir treinar todo dia e aí conforme você treina, você vai tendo mais disposição. Eu me sinto bem melhor durante o dia inteiro. Principalmente quando você tem uma noite bem dormida, você já acorda assim com energia para ir à academia e fazer os exercícios. É fundamental. O ser humano precisa de atividade, precisa de hormônio. Quanto mais você faz, mais você vai ser treinado, mais atividade você tem, mais disposição você tem. A vontade de se movimentar não é a única afetada pelo desequilíbrio do hormônio. A qualidade de vida cai muito. A falta da testosterona pode levar à queda do desempenho geral.
Então, quer dizer, queda da libido, queda da disposição física, queda da massa muscular e uma sensação de desânimo muito grande. Então, o quão mais balanceado você tiver em relação a peso e estresse crônico, mais você vai conseguir essa longevidade. Que a alimentação pode ter influência nesse balanço? Talvez seja a grande arma. O mais importante seja a alimentação. Claro, com os outros, vamos dizer, cuidados de vida no geral, mas a alimentação é extremamente importante. Então vamos à lista da saúde. Se você não tiver intolerância, tome leite e também coma fígado de boi e ovos. A gema do ovo ela é rica em vitamina D, uma das fontes mais importantes de vitamina D que a gente tem. E o fígado de boi ele tem a vitamina D e tem o zinco. Então são alimentos importantes para você ter esses dois compostos importantes para a nossa saúde. Peixes e frutos do mar também são ótimos para regular a testosterona. Porque para a produção da testosterona, você precisa ter vitamina D para a produção da testosterona e zinco. Então são os dois nutrientes importantes que você vai encontrar nos peixes, né? A vitamina D, nesses marinhos especialmente, atum, sardinha, salmão. E o zinco que você vai encontrar em grande quantidade nos frutos do mar. Nós temos a ostra como uma fonte primordial de zinco, mas também os outros frutos do mar, camarão, lagosta, polvo, que também apresentam zinco e são importantes. A Beth está fazendo a parte dela. Para ajustar a taxa hormonal, fortaleceu a alimentação. O lanche da tarde é turbinado de proteína, salada de ovo, sardinha e tomate. Eu já tenho um hábito saudável, eu já evito açúcar, eu evito farinha, eu tenho uma alimentação regada com frutas, eu como no período certo. Então ela falou que isso ajuda. Teve que aumentar mais a proteína para poder cuidar da musculatura, para poder reforçar aonde estava com deficiência. E estou fazendo atividade física e continuo me observando. Eu acho que esse é o ponto principal. E a gente sempre reforça para consultar um médico, já que os sintomas do desequilíbrio da testosterona no organismo são parecidos, por exemplo, com problemas da tireoide e até da depressão. E o chamado ladrão da barragem, que estourou em Pontalina no dia 4 de janeiro, era irregular. Essa é uma das conclusões do inquérito policial que investigou o caso. O vídeo mostra a área devastada pelo rompimento da barragem. De acordo com a polícia, um dos problemas estava no extravasor. O ladrão, como também é chamado, deve ser feito de tábua, de maneira que, em caso de cheia, a estrutura libere a vazão da água. Mas o extravasor da represa que rompeu era feito de concreto, como um muro de arrimo. Ao invés da água passar pelo ladrão, rompeu a estrutura da barragem. Se não tivesse construído aquele muro de alvenaria, se fosse de tábua, e também se tivesse a descarga de fundo, nós acreditamos que essa barragem não tinha rompido. Além da represa que se rompeu, a polícia visitou outras 22 pequenas barragens. Dessas, apenas uma estava adequada, mas todas, de acordo com as investigações, não têm licença ambiental. A polícia periciou toda a área e encontrou desmatamento de matas ciliares e dreno em nascentes. A polícia viu ainda outras represas ameaçando romper, inclusive dentro da cidade. A construção inadequada não permite a vazão em caso de cheia e todas elas já estão quase no limite. Todas correm risco, né, de rompimento. Por quê? Porque não fora construída de forma adequada. O dono da represa que se rompeu, ex-prefeito de Pontalina, Edson Guimarães de Faria, deve responder por crime ambiental, além de danos à floresta em área de preservação e pela construção da represa sem autorização. Nós não conseguimos contato com ele. A Prefeitura de Pontalina disse que ainda não foi notificada sobre o resultado do inquérito. E agora uma história muito bonita. Depois de anos, um estudante se formou em Direito ontem à noite, mas não é qualquer estudante não. Vamos ver na reportagem de João Vitor Guedes. Foram 5 anos enfrentando provas, trabalhos e seminários, longas horas de estudo.
Enfim, chegou o grande dia para 177 alunos da PUC Goiás. Para o João Cláudio, o diploma também é de superação. João Cláudio Lopes da Silva. O João Cláudio tem 27 anos e é cego. O agora bacharel em Direito perdeu a visão aos 16 anos por causa de um tumor no cérebro. Entre um tratamento e outro, já foram 8 tumores e 8 cirurgias. Mesmo com as limitações impostas pela vida, ele não desistiu de fazer o tão sonhado curso de Direito. Ao ser chamado para pegar o diploma, João foi aplaudido de pé pelos colegas. Então é uma grande vitória, com certeza. Um sonho que se torna realidade. Para fazer as provas, o João Cláudio tinha a ajuda da Angelita, que lia todas as perguntas para ele. A convivência foi se transformando em amor e há 5 anos eles se casaram. Sim, eu tô tanto feliz com ele. Ele falou que eu faço parte do curso dele, que eu formei junto com ele, que eu li as provas e estou junto com ele até hoje. E assim, como esposa, eu tô assim, rupiando até agora, eu não paro de rupiar de tanta emoção. Os desafios para o João Cláudio continuam. Agora ele vai se preparar para a 9ª cirurgia na cabeça, que será em abril. Depois da recuperação, tem a prova da OAB e uma pós-graduação em Direito Penal. A vida está cheia de projetos e para ele não há limitações que impeçam um sonho. E o primeiro presente de formatura veio do Ronilson, que conheceu a história do João Cláudio na faculdade. Ele doou um equipamento que coloca no óculos e faz a leitura do texto. O dispositivo vem com uma caixa de som e custa R$19 mil. Todas as pessoas que têm alguma limitação, elas carregam dentro de si uma energia capaz de superar todas as dificuldades. E o João tem essa energia dentro do seu coração e mesmo com sua deficiência visual, ele conseguiu chegar aqui. E a estreia foi em grande estilo. Parabéns, extensivos aos pais e aos que acreditaram na realidade de sua diplomação. Se é um sonho, transforme ele em projeto e corra atrás que você também consegue. Agora desistir jamais. O Jornal Anhanguera termina aqui. Na sequência tem o Globo Esporte. Para você, uma boa tarde. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.